Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam aqui conseguindo me ouvir, acredito que sim. Como eu divulguei aí nas redes, eu estou aqui hoje no plenário do Senado para fazer aqui uma denúncia gravíssima contra o atual ministro Flávio Dino e deixar transparente quais são suas intenções políticas e criminais. E deixo claro aqui também que após a leitura aqui dos documentos, eu vou estar formalizando junto ao Ministério Público essas denúncias para que o Ministério Público possa então investigá-las e apurá-las. Essas denúncias foram feitas diretamente por um delegado da Polícia Civil do Maranhão, que hoje se encontra preso e teve em 2019, passando por uma oitiva aqui no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, dando depoimento sobre os bastidores do governo do Flávio Dino. Então, eu recebi esse vídeo, eu vou disponibilizar esse vídeo para todos, assim que terminar aqui essa transmissão. Eu peço até que vocês encaminhem esse link para o máximo de pessoas possíveis. Por enquanto está só aqui no Instagram, eu tenho só 1 hora, que é o tempo que o Instagram me dá, então eu vou tentar ser bem objetivo e depois disponibilizar o vídeo do delegado que está preso e acabou entregando os crimes e os atos totalmente fora de uma política honesta e transparente. Então vocês vão entender que o Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele tem como modus operandi ele grava os aliados e também os não aliados e depois usa essas gravações como chantagem. Eu já tinha escutado que ele de fato assumiu o cargo de ministro da Justiça aqui nesse governo do PT, chantageando o PT, chantageando deputados federais e senadores do PT e o próprio presidente, para que ele assumisse o cargo de ministro da Justiça. Por isso que a gente vê ele sempre aparecendo muito mais que o próprio governo e também, depois do dia 8 de janeiro, uma série de erros que claramente, durante a CPMI também nós vamos esclarecer as prevaricações, né, que quis usar isso de forma política. Mas ele é uma pessoa inteligentíssima, porque é um ex-juiz federal, então até para se passar num concurso para juiz federal tem que ser realmente inteligente. Mas tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Então ele pode ter muita inteligência, mas pouca sabedoria. Então, e tem usado essa inteligência de forma maldosa. Então aqui já de início eu coloco para vocês, eu vou ler cada trecho, mas já coloco para vocês que a forma como ele usa, fazendo política, é gravando e chantageando os aliados. Aí fica aqui uma mensagem para vocês aqui de Brasília, que estão trabalhando com ele, tem ele agora no Ministério da Justiça, para vocês terem cuidado, tá? Vocês que são aliados, porque ele grava tudo e depois chantageia. Inclusive, recebi a denúncia de que ele já tem gravações e chantagens feitas a ministros do STF, ao presidente, o ex-presidiário Lula, e a outros ministros. Então ele chegou aqui e tem ainda o irmão dele, que é vice-procurador-geral da República. Então ele chegou aqui numa forma de fazer política de forma criminosa. E dizem que lá no Maranhão ele acabou com a família Sarney usando dessas artimanhas. Então vamos lá, em cima do depoimento do delegado Tiago Bardal, que está hoje preso, hoje ex-delegado, ele no seu depoimento que ele deu, ele disse o seguinte, como eu disse, eu vou depois disponibilizar o vídeo para que vocês possam escutá-lo diretamente. Então eu peguei alguns pontos que eu achei mais graves para poder falar para vocês. Primeiro, então, o depoimento foi durante a Comissão de Segurança Pública, foi na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, há 3 anos atrás, e o Tiago Bardal, ex-delegado, o principal depoimento foi dele, porque ele está preso por conta do Dino,
né? Então, em 2014, ele assumiu como delegado no combate aos crimes de assalto a banco e foi tornando notório, foi tornando famoso e fazendo um excelente trabalho no Maranhão. Depois ele recebeu um detento, dentro dos vários que ele prendeu, um detento dizendo que o Flávio Dino era um dos integrantes do crime organizado contra a roubo de cargas. Contra não, né? A favor a roubo de cargas. Ele recebeu esse detento, fez uma oitiva com esse detento. Se puder depois ter uma mais lá. Ele fez uma oitiva com esse detento e esse detento citou o Flávio Dino como integrante, tá? Olha a gravidade. Um dos envolvidos no roubo de carga no Maranhão. Bom, finalizou a oitiva com esse detento o tal Jefferson Portela, até então delegado também da Polícia Civil, foi até o delegado Tiago Bardal pedir uma cópia da oitiva e falando que era em nome do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Doutor Tiago, na época delegado, recusou a entregar a cópia. Então o Jefferson Portela, também delegado da Polícia Civil, foi até disse para o Tiago, delegado Tiago, que então no próximo ano ele estava apoiando o Flávio Dino, candidato a governador do estado, e que ele seria o secretário de Segurança do estado e que ele iria então não tornar a vida fácil do doutor Tiago Bardal, pelo fato dele ter recusado entregar as oitivas, né? O depoimento desse preso, dizendo que o Flávio Dino tinha participação pode até dar a volta. Bom, vamos seguir em frente. Então, o Jefferson Portela assumiu a Secretaria de Segurança durante o governo Dino, durante o governo Flávio Dino lá no Maranhão. O Jefferson Portela, então, passou a perseguir diretamente o próprio delegado Tiago Bardal, né? Começou a perseguir, porque o Tiago Bardal não era do Maranhão, era de São Paulo, fez o concurso para delegado da polícia do Maranhão e passou. Então ele não tinha rastro nenhum, não tinha laços nenhum, então ele estava totalmente seguindo as doutrinas dentro do que é correto ou honesto, né? Esse foi dentro do depoimento dele. Então, em 2017, o secretário Jefferson Portela procurou pessoalmente o delegado Tiago Bardal para usar a delegacia dele como uma unidade para perseguir desafetos e inimigos políticos do Flávio Dino. Ele deixou claro isso foi o próprio delegado Tiago dizendo isso, tá? O secretário Jefferson Portela, então, o secretário de Justiça do governo Flávio Dino, forjou um flagrante contra esse delegado, contra o delegado Tiago, para assustá-lo, ou seja, se não fizer o que o governo está pedindo, que o nosso governo está pedindo, você vai ser perseguido aqui no Maranhão. E de fato aconteceu que ele está preso, né? Então, em um dia foi na casa o próprio secretário, o secretário aqui, Jefferson Portela, foi na casa de um empresário coagi-lo, né, para que ele forçasse uma denúncia dizendo que o delegado Tiago estava tentando extorquí-lo. O empresário não concordou com esse tipo de ação e fez até uma denúncia na Corregedoria da Polícia Civil contra, na época, o atual ministro da Justiça, da Segurança Pública, né, o Jefferson Portela, porque também é policial civil, é delegado da Polícia Civil. Então, esse empresário foi na Corregedoria e denunciou esse Portela por ter feito essa coerção, né, para que ele pudesse denunciar um delegado que não tinha feito extorsão nenhuma. O delegado tinha feito a prisão de mais de 700 assaltantes de bancos. E o Jefferson Portela, até então delegado e na época secretário de Segurança do governo Flávio Dino, saiu oferecendo a declaração premiada para quem quisesse falar
de qualquer participação ou intenção ou até manipular a verdade contra o delegado Tiago Bardel, dizendo que o Tiago Bardel possa ter extorquido, possa ter chantageado, possa ter feito alguma coisa. Então, dentro desses 700 presos pelo delegado Tiago, o então secretário de Segurança do governo Dino procurou, então, foi atrás desses 700 presos para ver se tinha pelo menos um que aceitasse, né, uma delação premiada, uma troca, né? Você fala aí, você cria uma narrativa, passa para mim que você vai ser liberado. Bom, o Jefferson Portela passou a transformar a Polícia Civil do Maranhão em uma polícia política partidária. Isso é a fala até do próprio preso, né? Hoje o preso, o ex-delegado, ele fala isso. O Jefferson Portela transformou a Polícia Civil em uma polícia política partidária. No sistema Guardião, que é o sistema que faz a captação e a interceptação telefônica, ele acabou... estão todas... Aqui ele fala que se tiver até o Ministério Público, caso entre para investigar, porque eu vou fazer oficialmente a denúncia do Ministério Público, ele fala que no sistema Guardião estão todas as conversas e as tentativas de coação, da ilegalidade, da ação dele, tudo está lá no sistema Guardião. Então, é só solicitar a cópia, que vai ter lá as falas do Jefferson Portela, secretário de Segurança do então governador Flávio Dino. E naquele período foi criada a Operação Genga, se eu não me engano, ou Genga, contra o crime organizado. Então, tinha o tal do Pacovan, que era um agiota, muito dinheiro, que patrocinava as campanhas da oposição ao governo do Flávio Dino, né? Então ele era um cara forte e trocava até dinheiro em troca de emendas. Os deputados faziam emendas de acordo com o interesse desse agiota, em troca do agiota financiar a campanha desses candidatos. Bom, isso é denúncia feita pelo delegado. Acho que é Operação Genga. Bom, reuniram com Flávio Dino. Então, como eu disse, e o governador perguntou se nessa fase, da tal primeira fase da Genga, tinha alguém, né, nessa primeira fase, político, que fosse aliado do governo. E quem seriam os nomes, se poderia ser solicitado o nome de todos que seriam presos nessa primeira fase. O delegado não acatou, o Tiago Bardel não acatou, disse que não era permitido entregar os nomes de quem seria preso e passou a ser o inimigo político do Flávio Dino no Maranhão. Por isso que ele persegue as pessoas e sai destruindo a carreira e a vida da pessoa. Tanto é que mesmo um delegado da Polícia Civil hoje está preso por causa do Flávio Dino. Bom, na segunda fase, o governador deixou claro de novo, o governador Flávio Dino deixou claro novamente, falou: olha, na segunda fase, você vai ter que vir aqui e mostrar quais são os nomes, principalmente dos aliados do governo que estão na lista dessa segunda operação, né? Isso foi em 2017 e 2018, ele fala. Bom, ele também negou o acesso às informações, né? E o próprio, então, Jefferson Portela começou a pressionar o delegado para que ele pudesse entregar a lista do nome que estariam na segunda lista da operação. Então, ele determinou que fosse apenas, assim, a mando do então governador Flávio Dino, o então secretário de Segurança Jefferson Portela disse para o delegado que chefiava a operação que era determinado de acordo com o governador de estado que a operação só poderia fazer com deputados ou senadores que fossem da base de oposição. Deixou claro isso, que a operação poderia ser feita somente com os deputados e senadores ou candidatos da oposição, interferindo diretamente no resultado da operação. Flávio Dino, então, deixou
É claro que não era para fazer a prisão dos políticos aliados, ele deixou claro isso. O Flávio Dino e o Jefferson Portela acabaram com a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e com a Operação Genga. O tal do Eduardo, do Departamento de Polícia, o Eduardo, que é o agiota, eu vou lembrar aqui o nome dele, o sobrenome. Bom, esse agiota, ele foi solto, né? Ele foi solto e foi muito questionado na época, inclusive, depois eu vou relatar aqui, eles tentaram até contato com a ministra aqui, que hoje, ela na época era do STJ, mas eles fizeram uma denúncia, porque esse tal agiota, ele financiava os candidatos de oposição do governador Flávio Dino. E então Flávio Dino conseguiu convencê-lo, né, de que ele teria que estar aliado ao governador, ao governo dele, do Flávio Dino. E esse Eduardo, né, esse agiota Eduardo, ele então começou Pacovan, Eduardo Pacovan. Então ele começou a apoiar o governo do Dino. E hoje diz que hoje tem uma série de contratos milionários de prestação de serviço com o governo do Maranhão, iniciando no governo do Flávio Dino. Bom, tem também, o próprio delegado fala, o delegado que está preso, ele fala sobre o caso da morte do blogueiro Décio de Sá, 2017. Então, o secretário de Segurança do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o tal Jefferson Portela, pega o documento que foi enviado pelo Ministério Público, né, foi provocado pelo Ministério Público, para poder dar continuidade às investigações sobre a morte desse blogueiro, e determina para esse delegado para não reabrir o processo, para arquivar esse processo. Porque no ano seguinte, 2018, ele mesmo disse, vai ter novas eleições e isso vai acabar ajudando a oposição, não a situação, né? Então ele pediu para não fazer a investigação sobre esse caso da morte do blogueiro Décio de Sá. Em fevereiro, Jefferson Portela, a mando do Flávio Dino, manda prender o delegado Tiago Bardal, né? É o que deu depoimento, por não cumprir as ordens do Flávio Dino. Então foi criada ali uma armação para a prisão desse delegado. Bom, o Jefferson Portela, na época secretário de Segurança do Flávio Dino, começou a gravar e chantagear os desembargadores e juízes do Maranhão, entre eles desembargador Frois, desembargadora Nelma, desembargador Tainori, acho que é Tairone, desculpa aqui, e o desembargador Guerreiro começaram a ser chantageados pelo grupo político do Flávio Dino. E, como está falando sobre a Operação Genga, né, Operação Genga, houve então a soltura do Pacovan, né, que é esse agiota e também integrante do grupo de assalto a bancos. O Jefferson Portela, seguindo ordens do Dino, disse para fazer uma reclamação ao CNJ, porque até então o Pacovan era da oposição, né? Então, como ele foi solto, aí o governo do Flávio Dino, preocupado, isso tem nas gravações, dentro daquele programa que eu falei, Guardião, tem do Flávio Dino dizendo para fazer uma reclamação ao CNJ, exclusivamente para a ministra Carmen Lúcia, na época presidente da CNJ. Ela então solicitou que fosse formalizado, aqui ficam os meus elogios à ministra, que fosse formalizado por e-mail a solicitação de reunião. Então, do gabinete do secretário de Segurança Jefferson Portela, foi enviado pelo seu assessor chamado Osman, o documento à ministra, e a ministra disse que antes até de marcar a reunião, que o documento tinha que ser via TOC, pelo sistema chamado TOC. Eu confesso que eu não conheço esse sistema. Mas a PC do Maranhão não tinha esse sistema TOC.
Então eles procuraram o Tribunal de Justiça do Maranhão, aí foi o delegado chamado Renê, foi pessoalmente no Tribunal de Justiça, enviar o e-mail à ministra Carmen Lúcia, solicitando a reunião que não foi marcada. Tá? Aí deixo claro aqui que a ministra Carmen Lúcia não marcou a reunião, não esteve com essas pessoas. Isso ele também deixa bem claro. Em 2017 em diante, as investigações foram chegando em políticos aliados, quer dizer, o delegado foi investigando e foi chegando aos políticos aliados do Flávio Dino, e principalmente aos aliados poderosos do Flávio Dino. E começou então uma interferência maciça por parte do Jefferson Portela, até então secretário de Segurança do governador Flávio Dino. E ele diretamente começando a interferir nas operações. E a mando do governador, né, como eu disse, do Flávio Dino, pediu para que o delegado que conduzia a Operação Genga para inserir nas investigações os nomes dos políticos adversários. Então ele pediu não só para tirar o dos aliados, mas para incluir os dos adversários, que não, assim, criar narrativa ou criar algum crime, né, para que os adversários pudessem depois estar respondendo, e isso véspera de campanha, só o fato de estar incluso e dizer, olha, os adversários A, B e C estão respondendo uma denúncia, né, durante a Operação Genga, que era considerada a Lava Jato do Maranhão. E para ser comprovado, o delegado coloca isso para mim, para ser comprovado tudo que foi dito. Então ele fala que o Ministério Público pode fazer uma auditoria no sistema Guardião, que vai estar tudo lá. O Jefferson Portela disse que a Operação Genga seria tipo uma lava-jato do Maranhão, e iria atrapalhar o governo do Dinho, especialmente a ele, o Jefferson Portela. Então, o governador Flávio Dino, com a sua estratégia de chantagear os aliados e também os não aliados, foi assim que ele chegou como senador e foi colocado como ministro da Justiça do atual governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi nesse modus operandi que ele chegou até aqui. Por isso que você vê algumas cabeças caindo e a dele não. Então, como foi dito pelo próprio delegado, que está preso, ele disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve usando das ferramentas de chantagem para ser ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública, porque ali ele poderia blindar todos os casos que ele tem contra ele. E não para por aí, ele diz que tem outros casos contra o ministro Flávio Dino, envolvido em crime organizado. Agora, ele, depois da Covid, em empresas que a gente chama de OS, né, de organizações OS, as três, ele criou 3 empresas, botou 3 laranjas. Desses 3 laranjas, 2 eram médicos, que quando foram chantageados pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino, esses 2 médicos, no documento dele de óbito, constou suicídio dos 2 médicos. Coincidência, né? Os 2 médicos, que eram laranja dessa OAS, no boletim, né, de óbito, no documento de óbito, dizendo, né, no boletim, no certificado de óbito, dizendo que eles se mataram. É muita coincidência, de 3, 2 se mataram, né? Bom, isso vale aí ao Ministério Público que está investigando. Então, hoje, o Flávio Dino tem lá no braço direito dele hoje como vice-governador do estado e tem conseguido avançar. E o objetivo dele, aí fica aqui para vocês brasileiros saberem a verdade. O objetivo do Flávio Dino é assumir a presidência da República. Então, o objetivo dele e todos que ele está chantageando é para, então, conseguir ser presidente da República, se for o caso, nem terminando a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas que ele já está divulgando lá no Maranhão, para toda a comunidade, que o objetivo dele, após
ser ministro da Justiça é ser candidato a presidente da República do Brasil. Então nós precisamos deixar claro o nível desse ministro da Justiça que compactuou, que dentro da sua própria, seu próprio gabinete assistiu de camarote toda aquela ação dos extremistas do dia 8 de janeiro e nada fez. Claro, ele sendo do PCdoB, atual hoje, ele está no PSB, ele queria, junto com o presidente Lula, acabar de vez com o bolsonarismo, né? Ou com a direita, né? Então, gente, a denúncia que eu estou passando é essa. O atual interventor que está no GSI, ele também foi secretário do governo do Dino, né? Que é o Ricardo Capelli. Ele era secretário, inclusive ele estando à frente da época da intervenção federal, ele não foi nem escolhido pelo presidente Lula, não. Foi o Dino que colocou ele lá para ser o interventor. Colocou ele aqui, quer dizer. E hoje está como interventor no GSI. Olha só. E ele foi secretário de comunicação, quer dizer, não entende nada de segurança pública, do governo, quando o governador Flávio Dino governava Maranhão. E aí ele bota até no Twitter dele aqui, o Ricardo Capelli, ele faz um ato falho, que ele bota assim, ó, em pouco mais de 36 horas, seguindo as orientações do ministro Flávio Dino, nem citou o presidente que não, hein? Desmontamos o acampamento golpista, identificamos e prendemos cerca de 1.000 pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e trocamos o comando da PM do DF. A lei será cumprida. Por isso que quando ele fez aquele relatório dizendo que cabia a responsabilidade ao governador, por isso que foi afastado pelo ministro, e cabia ao secretário de Segurança, que está hoje, o Anderson Torres, preso, que no relatório também cabia a responsabilidade ao comandante, coronel, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que também ficou preso, foi por conta de um relatório a mando do Flávio Dino. E colocado da forma como o Flávio Dino queria, já pegando esse modus operandi de, então, fazer a sua política podre. Tá? Então, essa aqui é a denúncia. Então, o Flávio Dino, né, dá até vergonha de dizer que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública do meu país, né, sendo uma pessoa criminosa e ainda usando e fazendo chantagem e prendendo pessoas que não deveriam estar presas ou respondendo, tanto quanto o comandante da Polícia Militar do DF, como o Anderson e como o governador também na época foi afastado. Então esse poder que o Flávio Dino tem, né, que até tem uma matéria falando aqui dele no início, dizendo o seguinte, ó, Flávio Dino mais atrapalha Lula do que ajuda. Então, e bota assim, ó, Ricardo Capelli só faz o que Dino manda. Então assim, num governo onde a função dele é uma função importantíssima, quem está mandando no governo do Lula é o Flávio Dino, mas da forma, como eu disse para vocês, chantageando. Não é nem fazendo articulações políticas, que isso é saudável, né? Isso a gente faz até dentro de casa, mas chantageando. Aí eu digo agora para vocês que estão no partido de base do governo, que qualquer conversa que vocês estão tendo com o Flávio Dino, ou com o Capelli, ou seja lá qualquer outro assessor, estão gravando, estão juntando provas, tudo contra vocês. Vocês vão virar reféns desse Flávio Dino. Então aqui, ele está previsto para vir no Senado, mas foi a convite da Comissão de Segurança Pública na próxima semana. Mas eu não vou fazer nenhum questionamento sobre isso, porque eu tenho mais 3 etapas de denúncias, essa é só a primeira. Tem mais 2, tá? Essa é apenas a primeira. Mas eu vou fazer isso durante a CPMI, porque a CPMI já é oficial e ele pode até, além de perder o mandato, ele pode sair preso. Então eu não vou fazer durante um convite. Vai ser uma intimação para ele estar na CPMI, tá? E se a maioria for de base do governo, fica aqui a minha denúncia para vocês brasileiros, para que isso não aconteça. Para que tenha, no mínimo, igualdade de aliados e não aliados do governo na CPMI. É o mínimo, né, num país democrático que a gente vive. Então, estou agora descortinando e mostrando para vocês
como é que o Flávio Dino, ministro atual da Justiça e da Segurança Pública, trabalha. É sobre chantagem, compactuando com crimes de aliados dele e usando isso para chantagear até, como eu disse, como foi dito aqui, desembargadores e juízes, incluindo aqui a família da família, deixa eu ler de novo aqui, porque família conhecidíssima no Maranhão, quem é do Maranhão sabe, Sarney, a família Sarney. Então, chegou ao ponto, todo mundo estava impressionado como o Dino, de repente, né, assume e tem um protagonismo enorme no Maranhão, tirando a família Sarney, né? Então é isso, gente, ele tem feito esses movimentos criminosos, tá? Ter feito esses movimentos compactuados com o secretário de Segurança. Aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele chegou chantageando os integrantes da base do governo, principalmente do PT. Isso eu já tinha escutado antes, mas agora eu escutei um depoimento oficial de um ex-delegado da Polícia Civil que está preso porque o Flávio Dino e o Jefferson armou, né, um cenário em troca de dar mais benefício para quem, dos 700 que o delegado prendeu, pelo menos um pudesse fazer uma nova história para incluir dentro do processo o delegado, como se ele tivesse também compactuando com o crime de roubo a bancos no Maranhão. E assim ele está preso injustamente, como está aqui o Anderson, né? E como estava o comandante da Polícia Militar e como estava afastado o governador Ibanez. Então, por isso que quando o interventor Capelli apresentou o relatório dele e não incluiu nenhum ministro, eu de cara já achei lógico que tinha algo errado. Mas eu não sabia que ele era indicado para estar na função pelo ministro Flávio Dino. Ah, e tem outra, hein? Sabe quem pegou o meu depoimento como eu testemunha naquele fato lá em fevereiro, que eu fui dar depoimento na Polícia Federal? Sabe quem foi que foi pegar o meu depoimento? Um delegado que trabalhou no governo do Flávio Dino e estava de licença. E quando ele soube que eu confirmei o horário, porque cabe a nós, senadores, definir dia e horário, e para mim era importante ser naquele dia mesmo, colocaram ele para me ouvir. Não foi nem um delegado que de fato está à frente das investigações antidemocráticas do dia 8 de janeiro. Foi um delegado que trabalhou no governo do Flávio Dino, querendo escutar, né, pegando os depoimentos meus para alertar o Flávio Dino se eu falei algo que poderia incriminá-lo ou não. Porque na segunda-feira, isso foi na sexta, na segunda-feira eu procurei esse delegado e disseram, não, ele está de licença, está de férias. Eu falei, não, mas ele me escutou na sexta-feira. Não, ele veio escutar, fez aí a troca, escutou, fez os autos e foi embora. Porque o delegado que conduz as investigações do dia 8 não é ele, é outro. Aí quando me apresentaram, falei, pronto, fui levantar, o delegado é um ex-secretário e trabalhou no governo do Flávio Dino, lá no Maranhão, delegado que me escutou, da Polícia Federal. Então está feita aqui as denúncias, estou formulando e oficializando para o Ministério Público, também com o vídeo, eu vou fazer questão de postar o vídeo, com o depoimento desse delegado da Polícia Civil que está preso por conta dessa armação do ministro da Justiça, Flávio Dino. E eu espero, ministro, que aqui, não vou nem te colocar nessa posição que você não merece, mas assim que começar a CPMI, você que é colocado como uma pessoa extremamente inteligente, mas não é sábio, porque a prepotência e a arrogância faz com que a gente tropece em pequenos pedaços, e é assim o que você está fazendo aqui, toda hora mentindo, dizendo que assistiu tudo, depois que não assistiu nada, depois que tinha documento, depois que não recebeu o documento da BIM, depois que recebeu uma parte do documento da BIM, não importa, mesmo se não existisse o documento da BIM, o fato de você estar no seu gabinete, vendo de tudo pela janela, você já deveria ter agido, porque isso foi a partir de às 3 da tarde, a invasão foi às 5. Então você prevaricou, você deve cair, e só não caio agora, eu sei por quê. Porque você está chantageando todo mundo do PT, porque todo mundo, a maioria do PT, não vou também generalizar, mas a maioria do PT tem rabo preso, e você, malandramente, inteligentemente, mas não sábio, fez com que todo mundo virasse seu refém. Então nós vamos agora, a partir de agora, desmontar essa máscara sua
porque você não merece nem estar como um governador de um estado, muito menos como ministro da Justiça e muito menos como um possível candidato a presidente da República, que aqui hoje fica determinado o fim da sua carreira política na sua tentativa para ser um dia presidente da República. Um abraço a todos, fiquem com Deus. O senhor tem 20 minutos. Tá ok. Tá ok, uma boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da comissão, pelo qual eu cumprimento a todos os deputados. Infelizmente, eu não pude estar aí presente, a minha vontade era de estar aí presente para olhar na cara a cara de cada deputado e contar o que vem ocorrendo aqui no Maranhão. Eu vou fazer um breve relato do meu histórico e depois aos fatos. Em 2009, foi quando entrei na Polícia Civil do Maranhão, trabalhei em Imperatriz, até 2014. Quando em 2014 eu vim para a SEIC para assumir o Departamento de Combate ao Roubo a Banco. Em setembro de 2014, menos de 15 dias antes do pleito eleitoral de 2015, eu fui designado, então, pela delegada-geral, doutora Cristina, para que verificasse a denúncia que surgiu um vídeo de um detento, na qual ele acusava o candidato Flávio Dino de integrar uma quadrilha de roubo de carga e roubo a banco. E isso poderia interferir no pleito eleitoral. Então, eu fui designado para investigar. No mesmo dia à noite, eu determinei que o preso viesse até a sede da SEIC, a fim de prestar esclarecimento sobre esse vídeo. Lá estava um defensor público e lá também estava um promotor de justiça, o Marco Aurélio do Gaeco. E, após a oitiva desse preso, nós não verificamos de imediato a existência de nenhum crime. E, no outro dia cedo, eu fui levar o resultado da oitiva até a Delegacia Geral, onde, antes de eu chegar na sala da Delegacia Geral, eu vem até o meu encontro, então, o delegado Jefferson Portela. Eu não o conhecia. Ele se apresentou para mim, perguntando se eu conhecia ele, eu falei que não. Ele falou que era o delegado Jefferson Portela e estava lá na condição de representante do partido do PCdoB e pediu para mim uma cópia do depoimento. Eu falei que naquele instante não podia dar, que eu estava próximo à sala da delegada-geral, que eu ia entregar todo o procedimento para ela, e se assim ele quisesse, ele pegasse uma cópia com a delegada-geral. Foi quando ele bateu no meu ombro, e naquele momento estava comigo também o investigador Batista. Ele falou que não ia esquecer daquilo, que no mês de janeiro ele iria ser meu chefe, iria ser o secretário, e isso não iria ficar assim. Para mim, isso passou batido. Deu em janeiro, realmente ele assumiu como secretário. Quando foi em junho e julho, ele foi convidado foi criada a Superintendência de Narcóticos. Então, o delegado Augusto e o delegado André Gossain, o delegado Augusto era o delegado geral e o delegado André Gossain, me convidaram para ser o superintendente da SENARC. Foi quando passado uma semana, eles me procuraram e falaram que, infelizmente, não podia ser superintendente da SENARC, porque então o secretário tinha indeferido o meu pedido, porque eu não era uma pessoa de confiança, é uma pessoa que ele já fez alguns pedidos para mim no passado e eu não atendi, e eu não podia ser superintendente. Passou um mês, novamente o delegado Augusto me procurou e falou que convenceu ele e eu seria o superintendente da SENARC. Assim eu assumi. Começou a aumentar o roubo a banco. Eu saí do roubo a banco, começou a aumentar o roubo a banco. Foi quando eles me chamaram, em novembro de 2015, para assumir a SEIC agora, como superintendente da SEIC. Eu aceitei e fiquei de novembro de 2015 até fevereiro de 2018. Mais de 3 anos. Durante esse período, foi o período em que mais houve apreensão de assaltante de banco, ultrapassaram 700 assaltantes de bancos presos. Foi o período em que houve 80% de redução de assalto a banco. Houve um combate efetivo
ao crime organizado, pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado. E nós começamos, principalmente no ano de 2017, eu assumi 2015, a ter um trabalho de excelência, principalmente no combate ao crime organizado. Nós já estávamos começando em investigações a chegar em pessoas poderosas, em pessoas graúdas, como se diz no linguajar popular. Foi quando, em 2017, os próprios secretários Jefferson Portela começou a fazer para mim e ao chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado pedidos de direcionamento de investigações. Direcionamentos esses, sejam a cunho pessoal, vingança, ódio que ele tinha de inimigos, seja direcionamento de investigações para fins políticos partidários. Eu, como superintendente, não aceitava esse pedido dele. O delegado Neiandos também não aceitava. E com isso, nós começamos a ter um desentendimento com o secretário. Ele começou a ter um nível de confiança. Foi quando, em janeiro de 2018, eu recebi um prêmio do próprio governador Flávio Dino, um prêmio de destaque pelo G1, pelo excelente trabalho realizado na SEIC, que levou o nome da Polícia Civil ao reconhecimento a nível nacional. E nessa reunião que teve, nessa premiação, alguns colegas que lá estavam, que infelizmente não posso dizer o nome, porque senão vão ser perseguidos e removidos. Temos um caso do delegado Benazzi, que após a minha prisão foi falar bem de mim, foi removido para outra cidade e ganhou na justiça a sua permanência em São Luís pela perseguição dele. Pessoas falaram para mim que eu era do estado de São Paulo, que eu não tinha parentes aqui, que eu não tinha amigos aqui, que eu não tinha raiz, para me deixar a SEIC, porque senão eu ia ser perseguido. Eu não aceitei, jamais imaginava disso. Quando foi em fevereiro, um mês após, montado um flagrante para minha pessoa, onde eu sou preso no suposto esquema de contrabando, sendo que nessa prisão são vários policiais militares e o único policial civil sou eu. Lá na SEIC nós éramos mais de 80 policiais civis. Como é que eu ia fazer a organização de um contrabando se o único envolvido era o superintendente? As investigações acabaram, não tem nenhum policial civil envolvido, inclusive o advogado que estava comigo já foi absolvido pelo mero fato de nós termos abordados 3 horas antes da operação e a 8 quilômetros do local do flagrante. Depois fizeram uma montagem numa prisão, numa carga de Viana que sumiu, carga essa que eles sumiram com a nota fiscal, porque quando me tiraram da SEIC, me tiraram com mandado de prisão, não deixaram eu fazer um inventário devido, conseguimos a nota fiscal, a restituição dessa carga, já apresentamos de juízo. Não satisfeitos, foram até a casa de um empresário, pegaram o depoimento dele sem escrivão, na casa dele, sem intimação, sem as formalidades legais, onde faz ele confessar uma suposta extorsão, uma concussão praticada por mim. Esse empresário já foi na corregedoria, já foi nesse juízo e negou o fato, demonstrou que foi coagido. E, por último, eu já estava solto, cumprindo medidas cautelares, quando, dia 28 de novembro, o delegado de polícia chega em minha casa. Mais de 8 viaturas, eu com 3 filhos menores de idade, 4, 6 e 8 anos, eles invadem fuzil para realizar a minha prisão. E 2 assaltantes de banco supostamente fizeram uma delação, na qual eu extorqui assaltantes de banco. Eu prendi mais de 700 assaltantes de banco. Eles foram em todos os presídios oferecer delação premiada a quem assaltante de banco queria falar contra mim, oferecendo os benefícios. Há menos de 15 dias já teve audiência em juízo, mais de 20 pessoas foram ouvidas e nenhuma delas sequer fala do meu envolvimento com o crime organizado, com assalto a banco. Pelo contrário, foi ouvido ex-delegado-geral, ex-superintendente, atual subdelegado-geral, e todos falam da minha excelente conduta. Infelizmente, nós estamos num estado onde o senhor Jefferson Portela transformou a nossa polícia em política, é uma polícia partidária. Hoje, o nosso delegado-geral é um delegado-geral de boneco de fetiche. Ele não manda em nada. Até no Conselho da Polícia Civil, os processos ordenados pelo Jefferson Portela. As entidades de classe que faziam parte do Conselho da Polícia Civil, ele retirou, na época que ele foi presidente da Associação dos Delegados, ele lutou para entrar os conselhos da Polícia Civil no Conselho, as entidades de classe no Conselho da Polícia Civil. Quando ele assume o secretário, o que ele faz? Tira as entidades de classe do Conselho da Polícia Civil. Porque com as entidades de classe do Conselho da Polícia Civil, ele não poderia manipular os processos. E algumas investigações que resultaram
nessa armação que ele fez contra a minha pessoa. Nós podemos citar um primeiro caso, um caso de investigação de pistolagem e agiotagem lá na região de Zedoca, onde começou-se essa investigação com a SEIC e com a CHPP, o delegado Guilherme. Participamos das primeiras reuniões com o secretário, onde o delegado Guilherme tinha levantado que na região havia 2 grupos. Um grupo ligado a um senhor chamado Sebastião Patrick. Sebastião Patrick é uma liderança política no local, inclusive quando o governador ia na região, dormia na fazenda dele, almoçava na fazenda dele. E um outro grupo, segundo o seu Jefferson Portela, ligado a Josimar do Maranhãozinho, hoje deputado federal. Determinaram que o delegado Guilherme fizesse a primeira fase da operação, onde culminou com a prisão do Sebastião Patrick. Inclusive, na semana dessa prisão, houve a mudança de delegado-geral, porque o antigo delegado-geral, que era o delegado Laurence, Jefferson Portela, estava desconfiado que ele passava informações ao então secretário Márcio Gerri, e isso poderia atrapalhar na prisão de Sebastião Patrick. Foram para Pernambuco, o atual delegado-geral, que então era superintendente de homicídio, com a missão, se prendesse Patrick, ele assumiria a delegacia-geral. Viajaram as equipes para Pernambuco, escondido do então delegado-geral Laurence. Foi feita a prisão de Patrick. Na outra semana, Jefferson fez uma reunião, exonerou Laurence do cargo com o título de traidor. Batia na mesa e falava: você é traidor, é gente de Márcio Gerri. Quando iniciou-se as investigações para deflagrar a segunda fase da operação, e segundo Jefferson, ia pegar no suposto grupo de Josimar do Maranhãozinho, que naquela época, segundo Jefferson, Josimar era do grupo adversário. Jefferson manda parar a operação, tira o delegado Guilherme da homicídios, põe na geladeira na SPCI e morreu a operação. No sistema Guardião tem todos os áudios dessa operação, conversa, onde demonstra a participação de mais de um grupo. Por que não foi feito esse outro grupo? Por interferência do seu Jefferson Portela, não sabemos, somente com uma auditoria no sistema Guardião. Tanto que no ano passado, o Jefferson recebeu a informação que o Patrick poderia receber um habeas corpus. Ele, Jefferson, fez um novo pedido de prisão preventiva, chamou o delegado Guilherme, que não estava mais no homicídio, e pediu para ele assinar. O delegado Guilherme negou, porque não estava no homicídio. Então, o Jefferson determinou que Guilherme fosse até o plantão, era um sábado ou um domingo, fosse até o plantão da delegacia de homicídios, vê quem era o delegado que estava de plantão, e determinasse que ele assinasse o pedido de prisão. Só que o delegado que estava de plantão também negou. Então, isso demonstra o caráter perseguidor do Sr. Jefferson Portela. Teve um segundo caso, que é a chamada Operação Genga. Muito importante, essa operação começou-se no Departamento de Combate ao Crime Organizado na SEIC, para apurar um sistema de agiotagem, encabeçada por um agiota chamado Pacovan. Na primeira fase dessa operação, foi direcionada ao Pacovan, à sua esposa, aos seus laranjas e ao contador. Nessa primeira fase, nós falamos ao secretário que seria, e que numa segunda fase entraria o núcleo político da agiotagem, junto com o seu Pacovan, deputados que faziam emendas parlamentares em troca de agiotagem. O Jefferson determinou que fosse feito um relatório para especificar tudo. Nesse relatório fizemos reuniões com ele. Ele marcou uma reunião com o governador do estado, nós participamos dessa reunião. O governador pediu para ler o relatório todo e perguntou se nessa primeira fase iria entrar político ou não. Na primeira fase não entrou político, então ele determinou que deflagrasse a operação, só que na segunda fase, antes de deflagrar a operação, antes de pedir os mandatos, era para marcar uma nova reunião com o secretário para verificar quem seriam os políticos ou não. Foi deflagrada a primeira fase, foi um sucesso. Quando foi para deflagrar a segunda fase, que foi final de dezembro, final do ano de 2017 para 2018, verificando o Jefferson Portela, que tinha deputados aliados ao governo, ele determinou que nós fizemos somente a operação dos deputados ou senadores adversários ao governo. Os aliados não era para fazer a operação. Eu não concordei com isso, muito menos na época do delegado Ney Andes. Ou se faz a operação com todo mundo, ou não se faz a operação. Então ele mandou esperar que ele ia conversar com o governador. Essa espera foi em janeiro, que eu fui premiado, em fevereiro resultou nessa prisão, nessa armação da minha prisão, e ato contínuo ele desfez o Departamento de Combate ao Crime Organizado que estava nessa Operação Genga. Operação Genga essa
que um dos agiotas também era um indivíduo conhecido como Eduardo DP. Curiosamente, Eduardo DP, no ano de 2015, que foi o início da gestão Jefferson Portela, ele deflagrou várias operações onde resultou na prisão de Eduardo DP. Inclusive, ele deu entrevista ao Jefferson Portela, bem como o superintendente da Secor, que Eduardo DP era um dos maiores agiotas do Maranhão. Curiosamente, do ano passado para cá, Eduardo DP é um indivíduo onde tem milhões de contratos com o estado do Maranhão. Novamente, uma polícia partidária, uma polícia destinada somente a perseguir quem não apoia o governo. O outro caso que nós temos, infelizmente o tempo é curto e tem que falar rápido, é o caso envolvendo a morte do blogueiro Décio Sá. Em 2017, o Procurador-Geral da Justiça mandou para o promotor do caso um pedido de reabertura do caso, Décio Sá. Jefferson Portela me chama até a delegacia geral, lá também estava o delegado geral, onde ele pega o documento que veio do Ministério Público, com a representação de abertura do caso, onde tinha um vídeo, onde pessoas falavam sobre o caso, provas novas, novos coautores, e esse pedido foi feito na época ao Procurador-Geral pelo então deputado estadual Raimundo Cutrim. E a ordem do Ministério Público, a requisição, era para fazer a reabertura do caso e identificar as vozes. Jefferson me chama, lá no gabinete do delegado-geral, doutor Leonardo, e determina, esse caso vai para a SEIC, e ele me diz, Jefferson Portela, nós não vamos reabrir esse caso. O ano que vem teremos eleições, que é 2018, e isso vai favorecer a reeleição de Cutrim. O que você vai fazer? Você vai pegar esse caso, você vai intimar o locutor da voz, você vai mandar para a perícia e acabou, engaveta, não faz mais nenhuma diligência. Como era um caso envolvendo o crime organizado, chamei o diretor do crime organizado, o delegado Ney Anderson, falei o que o secretário determinou, só que nós novamente não aceitamos mais uma ordem legal. E falei para o delegado Ney Anderson, esse caso vamos ouvir todo mundo, e se for que reabrir, vai ser que ser reaberto. Quando em janeiro, o senhor Jefferson Portela fica sabendo, nós estávamos, além de fazer a perícia que ele determinou, ouvindo as pessoas conforme a requisição ministerial, ele me chama e pergunta, quem determinou você ouvir as pessoas? Eu falei que não era para reabrir o caso, e eu disse novamente a ele, lá na SEIC nós não escolhemos investigações, não direcionamos investigações. Quem pratica crime vai ser investigado. Novamente, janeiro de 2018, fevereiro, ocorre aquela minha prisão, que a investigação novamente é interrompida. Tivemos os casos dos desembargadores, onde Jefferson Portela, todas as reuniões que fazia no seu gabinete em porta fechada, ele batia na mesa. Ele já trabalhou no Poder Judiciário antes de ser delegado, conhecia o Poder Judiciário do Maranhão, e ele, enquanto secretário de Segurança Pública, ia fazer história no Maranhão. Na gestão dele, desembargador, juiz ia sair preso, porque ele sabia quem eram os bandidos. Ele dava ênfase ao nome de Freud, desembargador Freud, Nelma, Tairone e Guerreiro, e determinou que nós fazíamos espionagem em cima deles. Fato que nós negamos. Quando teve a Operação Genga, onde foi feita a soltura de Pacovan, e ato contínuo, teve um assaltante de banco e um narcotraficante que nós prendemos na SEIC, e houve o habeas corpus, eles nos chamou e determinou que se fosse feita uma reclamação ao CNJ. Foi quando eu falei com ele se não era um caso passar para o Ministério Público. Ele falou, não, faça a reclamação, que agora aqui eu vou ligar para a ministra Carmen Lúcia, então presidente do SNJ, e eu seguro, eu vou pessoalmente falar com ela para abrir uma investigação. Foi quando eu fiz a representação, ele ligou para a assessora da ministra Carmen Lúcia, ela pediu que ele mandasse um e-mail para agendar a reunião, foi mandado esse e-mail para agendar a reunião lá do gabinete dele, pelo assessor dele especial, Osman. A ministra respondeu dizendo que primeiro, para marcar a reunião, tinha que mandar a representação via TOC. A Polícia Civil, ela não tem TOC. Então, ele ligou para o presidente do Tribunal de Justiça, dizendo que ia um delegado lá encaminhar a representação ao CNJ via TOC. Foi o delegado Renê que encaminhou a representação via TOC lá na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Uma semana depois, eu procurei o Jefferson Portela e falei, cadê a reunião com a ministra?
Ele falou, não, depois a gente vê isso. Eu falei, pois é, você determinou que a gente assinasse a representação, você mandou 3 delegados que estavam em estágio probatório assinar a representação, eu não sou covarde, eu não ia deixar eles assinar sozinho, eu assinei, agora o senhor está sendo covarde, porque o senhor não fez o combinado. Aí ele falou, não, teve outro caso de liberação de assaltante, vamos representar de novo o Guerreiro, o Tairone e os seus assessores. Eu falei, agora não, o senhor foi covarde da primeira. Se o senhor quiser, o senhor procura o Ministério Público e determine que eles representem, que é a função deles. E dito foi feito. Ele ligou na época o Procurador-Geral e em dezembro o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, representou esses embargadores, dezembro de 2017, porque eu não aceitava mais e saí do caso. Em 2017 também, teve um flagrante, num sábado ou um domingo. Ele me ligou, determinou que eu acionasse o crime organizado, fomos até a SEIC, onde lá ele chegou com um policial militar preso e algumas testemunhas. E essas testemunhas, segundo ele, dizendo que era vítima de uma milícia, no pessoal Cabe ao presidente estender o tempo do depoente. Vou estender por mais 2 minutos o depoimento dele. Continue. Pois é, eu só quero finalizar então que no ano de 2017, quando nós começamos com investigações lá na SEIC, investigações essas, que estavam chegando em pessoas fortes, em políticos fortes, nós começamos a ter interferência do seu Jefferson Portela, para que as investigações passavam pela mão dele e ele fazia o direcionamento de quem investigava e quem não. Determinou que fosse feito interceptações em barriga de aluguel, chamada barriga de aluguel, porque lá na SEIC nós temos o Departamento de Combate ao Crime Organizado, onde tem as interceptações e investiga facções criminosas. São muitos números. Ele determinou que fosse enxertado números lá de assessores, desembargadores, de parentes desembargadores. Determinou na Operação Genga que fosse feita a interceptação de políticos adversários. Só que nós nunca aceitamos isso. Só que não esquecemos que a Secretaria tem a sua inteligência própria. Então, o único meio de tirar essa dúvida e o meio fácil é fazer uma auditoria no sistema Guardião, fazer com que a Operação Genga, que segundo o seu Jefferson Portela, poderia ser uma lava-jato aqui no Maranhão e ia atrapalhar o governo, que essa Operação Genga ela retorne para a Polícia Federal, que é uma polícia independente, porque aqui no Estado não pode, porque lá na Operação Genga, muitas coisas pegarão sobre o governo, principalmente sobre o seu Jefferson Portela.